Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Dona Karen, minha esposa, que não gosta muito de aparecer por aqui, mas hoje hoje é por uma razão muito importante. Nós queremos conversar e te contar um pouco como foi a nossa viagem para os Estados Unidos. Um testemunho, praticamente. É verdade. E tudo começa, então, quando nós compramos a nossa passagem. Nós compramos por uma companhia que, depois de alguns meses, ela veio a abrir falência. Então começou toda aquela burocracia, porque o voo que antes era direto São Paulo-Miami, ele já não existia mais. Nossos bilhetes, então, pagos, já não existiam mais. Eu comecei a correr contra o tempo para conseguir realocar o nosso voo. Então, num primeiro momento, a gente conseguiu realocar via escala no Peru e depois em Bogotá. Só que quando faltava uma semana da viagem, nós recebemos a informação que aquele voo ele não existia mais. Aquele voo ele não ia nos levar... De novo, né? De novo, que ele não ia chegar ao nosso destino. Isso tudo preparado já, tudo arrumado para nossa viagem acontecer. Casa fechada, já que nós ficamos uma casa lá, locamos uma casa, hotel reservado, carro, tudo certo. Passagem comprada, mas sem a passagem para ir. E, claro, a expectativa de ir para os Estados Unidos. E faltando uma semana eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, olha, preciso de uma luz, preciso de uma solução acerca disso. Eu creio que, e desde o começo, essa viagem foi... A Karen já tinha ido para lá, mas eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Então, eu consegui, através de Deus na minha vida, eu consegui descansar e sabendo que Deus estava cuidando dos mínimos detalhes dessa viagem. Então, apesar de todos esses problemas, eu sabia que ia dar certo. Eu tinha uma convicção dentro de mim que as coisas iam dar certo. E nisso a gente já estava numa palavra, né? Já tinha uma palavra em cima da nossa vida. A gente foi prestigiar um amigo num culto de uma igreja aqui da nossa cidade. E do nada, uma menina no meio da oração veio, me cutucou e falou assim: você vai para os Estados Unidos esse ano, né? Eu falei: sim, nós vamos. Mas a gente não tinha comentado muito com ninguém, então era algo só nosso. Detalhe que essa menina a gente nunca tinha visto na frente. Nunca, na vida. E ela falou assim: então fica tranquila que vai dar tudo certo. Deus está cuidando das coisas pra você, então fica tranquila que vai dar tudo certo. E daí, essa palavra, assim, sondando a nossa vida no meio de toda essa tribulação, vamos dizer assim. Então, faltando a poucos dias pra viagem, cerca de uma semana, eu descansando, tava tranquilo em Deus. Eu falei, mas Deus, eu preciso me mover para resolver isso. Eu preciso de uma luz sua. E me veio, naquele exato momento, uma pessoa da igreja que trabalha no Procon da cidade. Eu entrei em contato com ela. Ela não cuidava dessa parte, mas um colega dela tinha um contato direto com um advogado daquela companhia aérea. Então eu fui naquele mesmo dia, ele, no mesmo horário, na mesma hora, ele entrou em contato com a advogada. Passou 2 dias, foi numa sexta. Na segunda-feira a companhia entrou em contato conosco, mandou os bilhetes para nós, ou seja, tudo certo, tudo tranquilo, o milagre aconteceu. Fomos para São Paulo. Chapecó é quase 1.000 quilômetros de São Paulo. Então fomos para Curitiba, São Paulo. Pegamos o voo em Curitiba. Chegando lá em São Paulo, quando nós fomos embarcar, despachar as malas, então nós chegamos para fazer o check-in e o funcionário da companhia falou assim: mas quem falou para vocês que vocês estão nesse voo? Então toda aquela situação, toda aquela expectativa, saímos da nossa casa, estávamos lá, eu falei: olha, vocês me encaminharam, tá aqui, eu só estou aqui porque vocês me falaram que eu estava nesse voo. E aí ele foi conversar com o gerente dele e ele voltou: olha, vai dar tudo certo, vou resolver, vou conseguir realocar pra vocês aqui, tudo bem. Aí eu pedi: tá, mas e a volta, como que vai ser? Ele falou: a volta você vai ter que fazer a mesma coisa. Então fomos lá, Deus esteve conosco, uma viagem espetacular, sensacional, vimos a mão de Deus em cada detalhe, de fato um sonho sendo realizado, aproveitamos, mas chegou a hora da volta. E nosso voo estava marcado então para 16h30, 4h30 da tarde.
e chegamos no aeroporto, era meio-dia. Aí quando a gente chegou no aeroporto, fomos fazer o check-in e da mesma forma, quando nós chegamos a fazer o check-in, a funcionária daquela companhia, eu vi que ela saiu de trás do guichê, ela pegou todos os nossos passaportes e ela foi conversar com uma colega de trabalho. Detalhe que nessa história tava nós, a nossa passagem, da Betina e da minha mãe. Isso, Então, no mesmo localizador. É. E aí eu vi que alguma coisa não estava certo, porque geralmente elas não saem, o funcionário não sai de trás do computador até completar o serviço dele. Então aquela mulher, ela foi conversar com uma colega, ela foi pra trás numa sala e eu vi que alguma coisa não estava certo. Até que ela voltou e falou assim, olha, vocês não estão nesse voo, alguma coisa aconteceu que vocês não estão nesse voo. Mas nós já sabíamos que ia ser algo assim, né, amor? Nós já esperávamos que teria um impasse, mas estávamos preparados com o bilhete que a própria companhia tinha nos encaminhado, com o número, com o cheque, tudo certo com o localizador. Tínhamos atualizado o bilhete naquela mesma semana para ver se não dava erro, né? Isso. Então tava tudo certo. Mas com a preocupação que poderia dar errado. E aí, aquela mulher, ela vem e informa, ela fala assim, olha, a Valdirene está com vocês, que é a minha sogra, mãe da Cara. Ela falou assim, então, nesse localizador tá vocês 4, só que eu só posso embarcar a Valdirene. Aí, tá, ok. Aí eu falei, vocês 3 têm que esperar um pouquinho, eu, a Karen e a Betina. E a Betina, ela tava com 39 graus de febre, porque nos Estados Unidos você vai para ambientes fechados, é muito ar-condicionado, e lá tava muito quente, 35 graus, muito abafo, pouco vento. Então saímos de um ambiente com muito ar-condicionado, super gelado, e voltávamos pra rua, pro estacionamento com muito calor. Sol. Então nos últimos dias da viagem ela já começou o organismo dela a dar sinais de uma gripe, então com febre. No dia da volta, ela estava com 39 graus de febre. E aí a minha sogra embarcou e a funcionária ficou naquela, vou resolver. Só que a minha mãe embarcou com as nossas malas, porque como a gente tava todo mundo pra ir com o mesmo localizador, aí a gente não tava se importando muito com as malas, né? Então ela foi com as nossas e nós ficamos com as malas dela. Porque assim, naquela assim, vai dar certo, daqui a pouco a gente vai embarcar todo mundo, vamos solto pro avião. Até que fechou o embarque, ela falou, nesse aqui vocês não vão conseguir ir, porque nós estamos tentando contato com o pessoal lá no Brasil, e é lá no Brasil que eles precisam emitir o boleto de vocês. Eles chamam um boleto, né, mas é o cartão de embarque de vocês. E eu falei, tá, mas qual que é então as alternativas? Ela falou, ou vocês embarcam nesse voo das 18h30 ou só amanhã. E aí ficou naquela, tentando falar com o Brasil, tentando falar com alguém no Brasil, alguém para emitir o nosso cartão de embarque aqui no Brasil para que nós pudéssemos embarcar lá nos Estados Unidos. Toda essa situação com uma neném, com muita febre, enjoadinha, mas cooperando, né? Isso, a minha sogra já tinha embarcado, meu sogro já tinha embarcado, nós estávamos sozinhos nos Estados Unidos. Eu falo até nos 45 do segundo tempo, quando estava prestes a fechar o embarque desse voo das 6, sai uma mulher lá de dentro e fala assim, eu acho que eu consegui resolver pra vocês. Aí ela apontava pro celular, falando em espanhol, ela compreendia muito bem o português. Ela foi pra frente do computador, ela falou assim, deu certo. Aí eu saí correndo, peguei a cara e tava lá do outro lado do aeroporto, a gente veio cheio de mala, cheio, porque lá o carrinho não é liberado, assim. Você tem que pagar o carrinho pra transportar as malas, né? Que nem aqui no Brasil. E aí a gente, naquela que, vai ser daqui a pouco, é só despachar, não alugou o carrinho. E aí ela falou, deu certo. Então a gente saiu correndo pro aeroporto, passamos pela questão da Polícia Federal dos Estados Unidos, rápido ali. Você tem que tirar o teu calçado, eu até nessa de tirar o calçado, a gente tinha comprado um carrinho de bebê pra Betina, e ele fechava e abria você colocando o seu pé no meio. E eu sem calçado, eu fui lá tentar abrir, enroscou meu pé cortou. Aí eu falei, cara, corre que a gente tem pouco tempo. Aí chegamos lá, conseguimos embarcar. Só que antes de tudo isso, ela falou assim, tem um porém. Vocês vão embarcar pro Brasil, mas vocês embarcam no dia de hoje, às 6h30 da tarde de hoje, e vocês chegarão no Brasil só amanhã, às 9h45 da noite do Brasil.
Ou seja, vocês vão ficar 15 horas em Bogotá. Dormir no aeroporto com o neném queimando em febre. Então quando a gente chegou em Bogotá, já era madrugada, procuramos um lugar, ficamos 15 horas ali dentro do aeroporto, a bebê com muita febre, tendo que dar remédio para ela. Aí chamamos uma enfermeira, a enfermeira falou assim, olha, o ideal era levar a sua filha para o hospital, mas não tinha como levar para o hospital, senão nós iríamos perder o voo para o Brasil. Aí eu tive que assinar um termo de responsabilidade que eu estava me responsabilizando mediante o diagnóstico da minha filha, que era para ir para o hospital, que eu estava ciente disso. Quem é pai entende que quando você faz para tirar o nível de oxigênio no sangue, tem que estar acima de 92 para você poder viajar, embarcar no avião. E o da Betina estava em 84, então a gente teve que assinar um termo dizendo que se ela desmaiasse estava tudo bem, nós responsabilizávamos. Isso. Aí, muito complicado. Chegamos no Brasil, em Guarulhos, o próprio aeroporto tem um hotel que você pode entrar ali, dormimos no hotel. Nosso voo para Chapecó era 7h30 da manhã, levantamos, tomamos café, fomos pro embarque, até que recebe a informação que o aeroporto de Chapecó estava fechado. Aí a companhia falou assim, ou vocês vão de ônibus, ou vocês esperam, isso na sexta-feira, ou vocês esperam até domingo, que é a previsão que o aeroporto abra. Chapecó tem muita neblina em dias de frio, então a visibilidade fica bem complicada mesmo. Então a gente optou por vir de ônibus para Chapecó mais 15 horas. Então nós saímos de Miami na quarta-feira e nós abrimos a porta da nossa casa no sábado às 6h30 da manhã. Foram mais de 60 horas. Mas em meio a tudo isso, a gente estava com o corpo cansado, fisicamente cansado, mas descansando em Deus. Aquela mesma paz que eu tinha antes das passagens serem resolvidas para eu ir, eu entrei na minha casa. Paz que excede todo entendimento, né? Porque se você vai conversar com alguém com todas as circunstâncias que estavam, passagem dando errado, horas e horas no aeroporto, com bebê com febre, com tudo, é lógico que você sentir paz, você ter paz no seu coração, mas em meio a todos esses acontecimentos, o nosso coração estava em Deus, descansando, né? Literalmente descansando no colo de Deus, né? Confiando que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Então algo que Deus tem falado muito comigo é que quando nós entendemos que nós somos filhos dele, nós precisamos andar debaixo da palavra que ele tem sobre as nossas vidas. E a palavra dele sobre nós sempre vai ser bom, perfeito e agradável. Em meio a tudo isso, eu sempre falo pra Karen, a gente pede experiências pra Deus e Deus nos dá experiências. Nós precisamos ser fiéis e entender a experiência que ele tem colocado nas nossas mãos. Então eu acho que a ideia desse papo reto de hoje é contar um pouco do testemunho e para te incentivar a ser fiel a Deus quando aparecem oportunidades de experiências que ele coloca na sua vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E estar preparado, né? Eu acho que acima de tudo, até hoje eu tava meditando sobre isso, que existe o milagre, existe a mão de Deus, mas também existe o nosso reconhecimento sobre isso, né? Nós perceber que realmente era Deus cuidando e nos dando essa experiência. Porque nós teríamos a possibilidade de olhar com outros olhares, né? Sim. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Então eu acho que o mais importante de você entender que Deus, ele tá cuidando e ele vai te dar experiência, que muitas vezes essas experiências não serão as mais gostosas do mundo, é você entender que é ele colocando aquilo na tua vida para que você tenha a experiência de viver o sobrenatural, porque é só no sobrenatural que a gente consegue entender a grandeza de Deus, né? Sim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e deixe seu comentário se você quer ver essa pessoa aqui mais vezes por aqui, beleza? Nos siga nas nossas redes sociais. A Karen faz um trabalho fantástico, Maternidade com Propósito, no seu Instagram. Ela tem um monte de textinho da viagem também. Tem muito legal, várias fotos. Me siga no Instagram e compartilhe com o máximo de pessoas esse link. Vamos juntos transformar a vida de uma nação. Só mais uma coisinha. Toda semana tá acontecendo uma live bem legal no Insta do Lucas. Você tá convidado a participar, manda o link do Insta dele para outras pessoas, que os temas estão sensacionais. E você tá convidado para participar, interagindo com a gente lá no Instagram dele também. Deus te abençoe. Beijo!